Feliz sábado. Quão bom estar aqui com os irmãos neste sábado. Estava pensando aqui, eu lembrei que hoje, neste sábado, nós estamos completando 2 anos que chegamos no Campininha. Foi no mês de novembro, nós mudamos dia 2, e no primeiro sábado, depois do dia 2, nós viemos aqui no culto e ficamos surpresos com a recepção calorosa dos irmãos para conosco. Hoje não sabemos mais viver sem o Campininha, é uma família. Que Deus abençoe. Irmãos, nosso tema de hoje, que eu vou falar para a igreja, é a pregação sobre a fé. Um tema escolhido em função, são muitos temas maravilhosos que nós temos, mas por que eu escolhi falar sobre a fé? Porque nós estamos vivendo dias, hoje, dias de angústias, dias de muitas ansiedades, dias de conflitos, e se nós não tivermos fé, nós não conseguimos alcançar a Canaã celestial. Essa imagem aí, já por si só, já fala sobre fé. Jesus andando sobre as águas, nos lembra Pedro, quando estava andando sobre as águas, e de repente, ele deixou falhar sua fé por alguns segundos e foi afundando. O Senhor Jesus exclamou e pediu a mão e conduziu Pedro até o barco. Então, a fé é importante para nós cristãos. A fé é uma força vital que nós temos para o exercício do dia a dia, alcançar nossa meta. Antes de abrir a Bíblia, fechemos nossos olhos. Senhor Jesus, eu te peço humildemente neste momento, vamos abrir a tua palavra para aprender mais de ti. Não deixe que eu fale do eu, mas sim de ti, através do Espírito Santo, Pai. Que nós possamos sair daqui com nossos corações revestidos do teu amor, da tua graça. E nos ensina, Pai, a cada dia mais a exercitar a fé. Vamos abrir, irmão, nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Alguém achou? Quer achar aí? Pode ler, por favor. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então, esse versículo aí nos traz uma mensagem maravilhosa. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então Deus é muito claro nesse versículo para conosco. Não podemos retroceder. Um retrocesso significa um fracasso, significa falta de fé. O que move a sua vida hoje no mundo? Uma pergunta que eu faço a cada um de nós. Cada um de nós. Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, em busca de fama, ou muitas vezes de ajuntar riquezas. Seja qual for o motivo que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária. Nós temos isso como foco. Nosso dia a dia trabalhando em busca do pão de cada dia, em busca de bens para ter uma vida tranquila, uma vida melhor. Porque nós estamos aqui no mundo material e nós dependemos disso. Agora, eu pergunto aos irmãos, o que é viver pela fé? O que é que vocês acham? O que é viver pela fé? É viver na confiança de Deus, né? Viver na confiança de Deus. Exatamente. Vamos ver lá o que é que fala lá. Deixa eu ver. Em Abacuque,
Não, aliás, então vamos aqui em Gálatas. É isso. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vou encontrar, pode ler. Abacuque é um livro bem pequeno. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. Nós dependemos de Deus, somos dependentes, somos sua criatura. A Bíblia traz a opção de vida, que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo, a confiança, a dependência dos recursos materiais, a apego a garantias humanas, que é o que o mundo oferece. Mas com Deus é diferente. Mas se sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. Porque nós somos falhos, e tudo que é material passa. A vida eterna não, a vida eterna já está dizendo, a vida eterna. É claro que todas as nossas aptidões são importantes. Nós temos que ter essas aptidões. Nós temos que trabalhar. Quando nós nascemos, nós temos toda uma trajetória. Quando criança, nossos pais nos educam, vamos à escola e vamos galgando as etapas da vida até chegar a um ponto onde você realmente está formado, preparado para a vida. Mas isso aí tudo é importante. Mas não devemos esquecer em momento algum que Cristo deve estar em primeiro lugar nos seus planos. Seja qual for, na carreira profissional, na família, no lar, no lazer, sempre ter esse pensamento, ter essa convicção que é a fé. Nós temos no dia a dia muitas situações que vêm ao nosso encontro que exigem esse exercício de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia novamente. Romano 1,17. O que move a sua vida no mundo. Falamos o que é viver pela fé também. Referência sobre a fé. Gálatas 3,11. Desculpa. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não pode repetir, por gentileza? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, irmãos, que versículo maravilhoso. Que esperança nos dá isso aí. O justo viverá pela fé. Muitas vezes, irmão, nós temos situações tão críticas em nossa vida, no nosso dia a dia, que nós muitas vezes perdemos o rumo, o controle da situação. Muitas vezes são momentos que vêm de encontro ao nosso dia a dia, que nos deixa normalmente perplexo. E aí vem o exercício da fé, você confiar no Senhor Jesus. Nós temos muitos exemplos aqui. Um exemplo muito importante aqui, que eu acho que é um dos símbolos muito importantes da Bíblia. Abraão, considerado o pai da fé, de todos que creem. Lá em Gênesis 17, 4. Vamos ver o que fala lá, 17, 4. Gênesis. E quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Vejam,
Que promessa maravilhosa. Você imagina uma aliança com Deus? Que coisa maravilhosa você ter uma aliança com Deus. Uma promessa. Abraão é considerado o pai da fé de todos que creem. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou sua caminhada com Deus. Creu nele. Obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. O que ele mais amava, o seu filho, Isaque. E quando Deus pede o sacrifício dele, ele não pensa duas vezes. Ele vai e obedece. Porque foi um homem de muita fé. Imagine você entregar o seu próprio filho, imolar o seu próprio filho. Eu falo o seguinte, deve ser um exercício de fé tremendo. Porque você saber que tem que sacrificar o seu filho a pedido, você tem que realmente crer no Senhor Jesus, saber que é Ele que está falando com você, senão você não faria. Na sua vida, talvez você tenha que dar um primeiro passo de fé, para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Amém. Irmãos, além de Abraão, nós temos outros exemplos maravilhosos. Nós temos a história de Noé. Este patriarca e sua família passaram 100 anos construindo um grande barco, a arca. Uma coisa que naquela época, você imagina você ficar 100 anos num projeto e você ter a convicção de que Deus falou com você e que realmente Ele falou. E você receber aquelas instruções divinas e executar. Enquanto Noé vivia no mundo, naquela época, um mundo de corrupção, um mundo de violência, um mundo de truculência, um mundo que revoltou o Senhor Jesus. Deus ficou revoltado com aquilo e resolveu acabar com a vida na terra. Mas Ele viu graça em Noé. Ele viu que Noé era um servo fiel, era um homem que realmente andava segundo os mandamentos. E Ele resolveu poupar Noé. Quando o barco fica pronto, Ele ordena a Noé que entre na arca com a sua família e vem um dilúvio. Essa passagem aqui nesse sermão, eu quero frisar e destacar simplesmente o exercício da fé de Noé. Como ele teve fé, acreditou. A Bíblia fala que Deus deu 120 anos para ele construir e fazer esse feito. Quando Noé começou a fazer esse trabalho, ele tinha 500 anos. Quando ele concluiu, que ele entrou na arca com a família, ele estava com 600 anos. A Bíblia não fala exatamente com precisão quantos tempo foi que ficou pronto, mas nós deduzimos pelos cálculos que foi em torno de 100 anos. Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que Ele lhe disse. Em meio a uma sociedade corrupta que andava com Deus, pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé juntamente com sua família. Olha que coisa linda. Então, irmão, a mensagem que fica para nós aqui dessa passagem de Noé é o seguinte: prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo, à sua volta, viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Isso é que é difícil para nós, porque a todo momento nós estamos pecando por pensamentos, palavras e obras. Num passo que eu dou, ao piscar os olhos, eu estou pecando. Está no nosso DNA o pecado, infelizmente. Nós temos culpa? Não tenho culpa, porque nós não temos culpa, porque Adão e Eva lá atrás ocorreu toda aquela história que nós já conhecemos. Mas nós podemos mudar o curso dessa história. E sem fé é impossível. Porque uma coisa que você vê, que você toca, é uma situação. Quando você não vê, você acredita, é outra. Deus fala conosco todos os dias. Nós, muitas vezes, que não entendemos.
como a minha esposa comentou aqui com as crianças, que cada um tem um anjo do seu lado. Realmente nós temos esse anjo. Eu tenho experiência pessoal desse anjo. Porque quando ocorreu o meu acidente, que eu estava retornando para casa, o anjo falou comigo 3 vezes através do Espírito Santo. Para ali. Eu olhei para o local e não tive coragem. Pelo horário eu fiquei meio temeroso e continuei a viagem. E resultado foi que ocorreu um acidente trágico. Um acidente que depois vocês vão ver algumas imagens. E eu, pela fé, estou aqui. Me emociona muito estar aqui com os irmãos hoje. Porque eu poderia não estar. A circunstância pela qual passei naquele acidente. E agradeci muito a Deus porque eu estava sozinho, porque eu sempre ando muito conjurado com a família. Mas nessa viagem eu vinha sozinho. E por 3 vezes eu fui alertado para locais diferentes. E nenhum dos locais que eu olhei, eu me senti seguro em parar. E continuei, o resultado foi esse. Nós temos agora um outro personagem muito importante da Bíblia, um personagem que nos traz uma lembrança de muita humildade, de muita resignação, um exemplo de um servo fidedigno, Jó. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Imagine você, irmão, que trabalha de sol a sol e constrói o seu patrimônio, tem os seus filhos, tem os seus bens, tem a sua casa, e de repente você olha para o lado, olha para trás e não vê mais nada, nada, tudo destruído. Inclusive os filhos. Você imagina perder, se você tivesse, por exemplo, 5, 6 filhos, perder todos num dia só. Que tragédia. Você perder um já é uma dor imensurável, você imagina perder todos. Foi o que aconteceu com Jó. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a sua saúde. Vamos lá em Jó 1 e 2. Aliás, não precisa. 1 e 2 são 2 capítulos que depois você pode ir em casa com calma ler, porque é extenso. Conta a história de Jó e é muito interessante. Você lendo esses 2 capítulos, eu lendo ontem à noite, fazendo uma análise, eu pensei, gente, o exercício que Jó teve durante toda a situação que ele viveu, que ele estava passando, se fosse um de nós aqui, é muito difícil, irmãos. Você ter aquela resignação, ter aquela perseverança. Ou seja, a palavra mais correta para essa atitude é resiliência. Temos resiliência, porque a resiliência, ela te molda, ela te forja para você enfrentar as adversidades. No momento mais difícil, você ter calma, ter segurança e ser determinado nas ações. E ações assertivas, porque as ações erradas, elas só aumentam as catástrofes. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Esse foi um péssimo conselho dado por sua mulher. Você vai ver lá em Jó, capítulo 2, verso 9. Então, a mulher, ela criticou Jó e blasfemou contra Deus. Mas Jó se manteve firme, resignado e não abriu mão de adorar o nosso Deus. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria em seu Redentor, vive. Tinha uma convicção, fé e esperança futura de que o seu Senhor triunfaria sobre a terra. E como triunfou. E triunfa até hoje, nosso Deus. A sua vida está próxima e nós sabemos que o tempo urge. Nós temos que correr para ontem. Porque se não corrermos, não estivermos preparados, poderá ser muito tarde para todos nós.
Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Em Jó 42, versículos 5 e 6, fala que Jó teve o privilégio de conhecer Deus pessoalmente. Você imagina um de nós aqui, em uma situação, ter esse contato de Deus pessoalmente? Sabemos que Jó, além de Jó, nós sabemos que Moisés, na sarça ardente, ao pegar as tábuas, ele viu a sarça arder e o clarão. Então, são privilégios que esses homens de fé tiveram. Nós podemos ter esse privilégio. E, aliás, nós temos, porque nós falamos com Deus todos os dias. Deus nos dá essa oportunidade de falarmos com Ele através desse livro maravilhoso. Esse livro aqui, eu sempre falo o seguinte. Isso aqui é uma carta. Uma carta que você tem em mãos com as informações, com as recomendações do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. É uma carta com conceitos de direito, de fazer e não fazer. É uma carta primorosa, uma carta magnífica, uma carta que através dela nós podemos nos deleitar, nós podemos aprimorar a nossa espiritualidade perante Deus, entrar em comunhão. Gente, concluindo aqui essa passagem aqui sobre a fé, viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, perdido e sem solução, apesar da adversidade que você enfrentar. Creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições, angústias, ansiedade, fobias e sustenta a nossa fé. Através da fé, irmãos, nós podemos mudar muitas coisas. Podemos moldar o nosso viver. Agora, o exercício da fé é como eu falei de Pedro lá no início. Pedro era um homem de fé, ele tinha fé. Mas por um momento, devido à circunstância, aquele mar agitado, aquelas tempestades, ele andando em um encontro do Senhor Jesus, ele falhou naquele segundo. No segundo, a fé dele foi lá embaixo, baixou o nível da sua fé. E quando ele afunda. Então, irmão, não é diferente conosco. Geralmente nós temos problemas no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E esses problemas, muitas vezes, nós